Agora, em modo de visualização, nós vamos aprender sobre as diferentes formas de se visualizar um documento no Corel. Então, nós vamos ver que é possível visualizar desde o modo mais aperfeiçoado até o modo mais simples e estrutural, o modo aramado. Então, aqui nós temos alguns objetos na tela para exemplificar todos os recursos de visualização que a gente vai ver nessa lição. Então, aqui em cima a gente tem a palavra visualização com efeito de extrusão, certo? É um efeito 3D, algo muito simples. A gente vai ter uma lição específica sobre isso mais à frente no curso. Posso até clicar aqui para mostrar para vocês. Eu seleciono a ferramenta extrusão e aqui eu posso simplesmente editar esse efeito. Só para vocês verem que é uma ferramenta muito simples, certo? Aqui embaixo nós temos dois outros efeitos, que são efeitos de mistura ou blend. E esse efeito ele faz uma mistura, de uma interpolação de um objeto até ele se tornar um outro objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse objeto e ele se transforma nesse outro objeto. Eu só tenho esses dois objetos e aqui no meio eu tenho a interpolação. Da mesma forma aqui, eu tenho um quadrado aqui maior de fora e um quadrado menor aqui embaixo. E é feita uma mistura, uma interpolação até que ele se torne esse quadrado menor. Certo? Então esses dois efeitos são efeitos de mistura. E aqui ao lado a gente tem uma imagem comum, uma imagem em bitmap, para a gente ver o efeito dela sobre as diferentes visualizações. Então vamos aos modos de visualização. A gente vai ver aqui em cima na barra de menu em exibir, e esses primeiros itens aqui em cima são justamente os modos de visualização. A gente está no modo aqui aperfeiçoado, que é esse que está marcado com a bolinha aqui, e eu vou clicar e escolher aqui o modo aramado simples, que a gente vai ver apenas algumas linhas estruturais. Deixa eu clicar aqui, de forma assim muito simples. A gente não vê os preenchimentos, a gente não vê os efeitos, né? Aqui no caso de interpolação, aqui o efeito de extrusão, de 3D, a gente não vê os efeitos. No caso da imagem, a gente vê ela em baixa resolução e em preto e branco. A gente já tem uma imagem em preto e branco, ela se mantém em preto e branco. Então essa é a forma mais simplificada da gente ver uma visualização no Corel, que é o modo aramado simples, certo? Vamos ver o modo agora aramado. E no modo aramado, a gente já visualiza alguns efeitos, né? A gente vê aqui a extrusão, o efeito 3D, porém a gente não vê a mistura de cores que existe aqui nessa mistura aqui também, certo? A gente vê aqui também a mistura sendo realizada aqui nesse efeito, aqui também a gente vê a mistura, porém a gente também não vê as cores. Então, no geral, a gente não tem as cores, a gente também tem uma simplificação, uma estrutura um pouco melhor que o modo aramado simples. E a imagem continua da mesma forma em baixa resolução. Outra forma de visualizar é o modo rascunho. E nesse modo é uma opção para visualizar um documento pesado com mais rapidez, onde a vantagem é observar a composição de cores, certo? E esta é uma opção que vem desde as variações, as versões mais antigas do Corel, né? É um recurso que foi muito utilizado principalmente com os computadores mais lentos da época, né? Com processamento mais baixo. Então hoje em dia essa é uma versão um pouco menos utilizada, certo? Vendo que a gente vê um pouco das cores, aqui a gente não vê a composição completa da cor, aqui a gente vê um pouco, certo? Porque eu vou mostrar para vocês o modo normal, e vocês vão ver que a diferença é muito pequena, mas a gente já visualiza aqui, ó, as cores bem melhor. Então esse modo normal, a gente tem uma redução aí, vamos dizer, na renderização, ou na forma de processar esses dados, então a gente consegue visualizar com mais rapidez se a gente tem um arquivo muito carregado de informação, e a gente não necessariamente, para essa função de visualizar rápido, a gente não necessariamente precisa do modo rascunho. O modo normal, eu diria que seria mais adequado para isso, porque a gente consegue ver um pouco melhor as cores. E agora o modo aperfeiçoado, e ele exibe para a gente tudo da melhor qualidade, né? Ele suaviza todo tipo de serrilhado e é o modo que nós temos trabalhado aqui usualmente em nossos vídeos, certo? E por último a gente vai ver aqui o modo de visualização em pixels. E em pixels eu vou ampliar aqui para a gente ver melhor. Se eu ampliar essa imagem aqui,
Se eu ampliar bastante, ó, vocês veem como é que já aparece aqui um serrilhado de pixels. Se eu aumentar mais, ó, eu vejo os pixels como um bitmap, né? Isso aqui é uma imagem em bitmap. Então, o modo de visualização em pixel é uma forma de se simular uma visualização da imagem no formato bitmap, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o modo aperfeiçoado para a gente ver a diferença. Ó, e no modo aperfeiçoado aqui, olha só a diferença. A gente vê a forma perfeita, certo? Um vetor perfeito. Como a gente está trabalhando aqui no Core, um formato vetor, certo? A gente vê ele perfeitamente. Eu vou voltar aqui para o modo pixel e a gente vai ver como é que essa imagem ficaria de forma de um bitmap. Então, deixa eu reduzir aqui agora, vou dar um F4. E agora eu vou apresentar para vocês algumas teclas de atalhos aqui que são muito úteis, certo? O F9, vou clicar aqui, é o modo de visualização que a gente vê de forma mais limpa, mais direta no nosso documento. Vou clicar em F9, a gente vai ver aqui ele em tela cheia, certo? Da forma mais limpa, certo? Eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, se eu puxar aqui uma linha guia, e quando eu clicar em F9 em tela cheia, a gente não vê a linha guia. A gente vê como é que seria a visualização desse documento, se ele fosse ser impresso, ou se ele fosse ser exportado em um bitmap, em uma imagem, em um PDF, ou o que for. A gente vê o documento da forma melhor de se visualizar, sem linhas ou guias estruturais, por exemplo, certo? Eu vou voltar aqui, é só clicar, vou clicar com o mouse e ele retoma, certo? Deixa eu apagar essas linhas guias, para mostrar para vocês aqui agora a tecla de atalho, que é o Shift F9. E o Shift F9 a gente pode mudar de um modo de visualização para outro modo. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o modo Aramado Simples, para mostrar para vocês, e vocês veem que aqui ele mostra como é que é a estrutura, a lógica desse efeito, que eu simplesmente tenho um objeto aqui e um objeto no final, e aqui no meio é feita essa mistura. Então, se eu quiser trabalhar aqui com esses dois objetos de uma forma mais simplificada, sem ter que, por exemplo, visualizar aquelas várias linhas, eu posso trabalhar o objeto aqui e agora eu clico em Shift F9, ele vai retomar para o modo aperfeiçoado. Então, eu cliquei aqui em Shift F9 e ele volta para o modo aperfeiçoado. E se eu quiser voltar para o modo aramado novamente, Shift F9, ele volta para o aramado e eu volto aqui a editar esse arquivo aqui. Vou mexer nesse aqui também, só para mostrar para vocês. Então agora eu vou dar um Shift F9 e ele volta aqui a retomar o arquivo. Então essa foi a lição modos de visualização. Eu vou pedir para vocês aí brincarem um pouco aí, por exemplo, com esse efeito aqui de mistura. É bem interessante, bem legal. Vocês podem fazer diferentes combinações aí também de cores, de formas, certo? Brinque um pouquinho aí com a mistura nessa lição, com os modos de visualização, certo? A gente pode brincar e visualizar outras formas. E a gente vai ficar por aqui. Até a próxima lição.